para assinar este plano e as duas instâncias vão trabalhar juntas no ano que vem, Horas e CONRU, e vamos cumprir aí os objetivos determinados pelo ministro. O Dr. Rémio trabalha como representante da secretária executiva de sua organização, que ontem assinou esse documento em Lima, Peru, sede do organismo da Organização Andina de Saúde, Horas CONU. Eu queria aproveitar esse espaço porque este foi um assunto recorrente do seminário, que nós trabalhamos de maneira coordenada para potencializar o trabalho, ao invés de duplicar o trabalho que tem sido o olhar das agendas. Elas são necessárias, porque são os mesmos atores que estão definindo. Há muitas coincidências, mas esse trabalho que estamos fazendo com o organismo andino, isso quer dizer que estamos atravessando o sistema e convergindo as agendas para obtermos um objetivo mais amplo e a capacidade de trabalho correlata. Então, vamos além da coincidência, nós temos que realmente chegar a um trabalho pragmático e conseguir avanços, progressos. Nós definimos alguns temas como acesso universal à saúde e a medicamentos. Nós estamos trabalhando para termos, em termos de América do Sul, progressos importantes. Há alguma duplicidade. Então, nós temos o banco comum, mas nós estamos tentando acionar estratégias comuns para que sirvam também para os países de maneira mais adaptativa. A saúde sexual, saúde reprodutiva, nós temos aqui ampla experiência através da Horas CONU, a gente vem trabalhando nesse tema, porém nós iremos para o lado prático. E eu tenho a impressão que Jorge vai transmitir à sua diretora nossos comentários. Vamos, então, agora à palestra do Dr. Jorge Rémio, que vai falar sobre migração desde a perspectiva dos países andinos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu transmito aqui as cordiais saudações da doutora Miranda, secretária executiva da nossa instituição, Horas CONU, e a sua equipe também. Agradecendo também pelo convite para este evento tão importante, do qual estamos recolhendo muitas experiências importantes. Vamos falar das migrações, os aspectos institucionais, operacionais, as causas, o número de migrantes e outros, já que a esta altura da jornada
já assimilamos esses conceitos. É possível também e cabe abordar que o aspecto da migração do pessoal de saúde, que foi objeto de pesquisa lá por volta de 2011. E esta pesquisa e esse estudo teve a colaboração da Organização Pan-Americana da Saúde, a Escola de Saúde Pública da Andaluzia, a Fundação Observatório Social do Equador e Horas CONU, abordando o tema da migração de médicos, enfermeiras, até para a União Europeia, particularmente na Espanha e em Barcelona. O marco institucional. A migração é uma preocupação das instituições, dos países, porque a partir de 1971, quando se realiza uma conferência com a vontade política de 6 países, Peru, Venezuela, Chile, Colômbia, para abordar temas comuns em saúde. A partir deste ano, essa preocupação com os recursos humanos foi plasmada, mencionando-se também na primeira reunião de ministros de saúde da área andina, e eles quiseram realizar uma pesquisa em relação aos recursos humanos na área de saúde. O que é o organismo andino da área de saúde, a REMSA? É a instância executiva de decisão de 6 ministros de saúde, de 5 atualmente ministras de saúde e 1 ministro de saúde. Suas decisões na reunião anual, que se fala reunião de ministros de saúde, que se denomina reunião de ministros de saúde da região andina, e essa reunião é para planejar e executar as ações através de 13 comissões abordando o conjunto do assunto saúde, recursos humanos, saúde e economia, medicamentos, SIDA, AIDS e outros. Em 2008, seguindo essa sequência histórica, a reunião de ministros aprova o Plano Andino de Recursos Humanos em Saúde. Entre 2009 e 2012, há um plano estratégico que se chama Horas, O-R-A-S, onde os recursos humanos se constituem em uma linha estratégica do plano. Nesse ínterim também a pesquisa avança, mas não é um trabalho que se dá a uma consultoria. As equipes dos países também participam, as instâncias especializadas, como já mencionamos, na transparência anterior, vários institutos. E em 2011, os ministros se reúnem para revisar e analisar os resultados dessa pesquisa tão importante. Com os resultados, em 2011, na 32ª reunião de ministros, tomam a decisão de constituir um grupo especializado, um grupo técnico andino de recursos humanos de saúde para a preparação de uma política andina. Existem 6 políticas para diferentes temas da saúde aprovados pelos ministros. E aí, nessa reunião de 2011, se quer a regulação da migração do pessoal de saúde. E isso tinha uma conotação que nós vamos ver
Em relação à metodologia, vou dizer que é uma pesquisa que tem um desenho multicêntrico com 5 eixos de descrição, um por país andinos. São 6 países andinos, um em Espanha e outro no Equador, em um centro de pesquisa. Para orientar os indicadores e as pesquisas, as enquetes, a grupos que saiu, gente que voltou nos diferentes países, se consideram 5 linhas, que são as linhas com as quais trabalhamos na PAHO, na Organização Pan-Americana de Saúde, na OPAS, perdão. Contemplamos aspectos como a migração qualificada e a produção, os recursos humanos de origem e a homologação dos títulos profissionais, identificando o marco conceitual. Não se parte para uma pesquisa, então o marco conceitual estabelece este aspecto que acho que é o aspecto da macroestrutura, pelo menos para cada processo de pesquisa, temos processos estruturais, institucionais e locais. Então, se parte do princípio que a migração profissional, no plano macro, não é um acidente, não é algo casual, e sim obedece ao marco histórico-político, onde os países estão inseridos. Isso está demonstrado aqui. A causa fundamental é a desigual integração capitalista entre países de origem e países de destino. Em relação aos objetivos, certamente se aborda o processo de migração, as pessoas em seu aspecto individual, suas motivações, etc., mas também os aspectos externos. Externos em relação às características do país de origem, dos problemas que tem, suas capacidades, etc., e também dos países destino, além de considerar os aspectos sociais, econômicos e culturais de todo esse processo. Em segundo lugar, mencionado como objetivo, vai perguntar o que fazem os países em relação a esse processo. Se o assumem como um problema ou o que fazem para preservar seus recursos humanos. Esse era um segundo aspecto a indagar. Vemos aspectos do marco conceitual, que de alguma forma já havíamos adiantado. E, passada uma grande etapa da acumulação capitalista, vem outra. Se inicia outro ciclo, que está assinalado no fim dos anos 70 e toma outra característica com o consenso de Washington dos anos 90. Não vamos falar sobre isso, mas sem dúvida alguma isso influenciou para que os países, ou para que as brechas entre países pobres e ricos seja maior. Nesta época, algum autor chamou da Era das Migrações. São produzidas migrações da África, Ásia e América Latina, países subdesenvolvidos para os países ricos do mundo: Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Claro que os processos envolvem pessoas de diferentes qualificações, pessoas sem qualificação alguma, pessoas qualificadas como mão de obra, pessoas que eram técnicas, profissionais, enfermeiras ou especialistas na medicina. Há muitos números e esses correspondem à investigação para o ano 2011. Em todo caso, como a informação que recebemos de manhã, esses dados já estão desatualizados, mas nesse contexto foi feita a investigação. Foi mostrado aqui no ano 2000, falando do marco conceitual,
a migração alcançava 214 milhões de pessoas. Uma em cada 33 pessoas no mundo é um migrante. Em uma avaliação da Organização Internacional de Migrações, se dizia que se todos os migrantes só fossem um país, esse país estaria em quinto lugar dos mais populosos do mundo. Então imaginamos que agora deve ser mais do que isso. Há um aspecto que se enfatiza. As pessoas que saem enviam dinheiro a seus países e com isso começa a falar que havia uma interdependência entre os países de origem e os de destino. Também existem tratados internacionais que na realidade apareceram antes de que todos os países da América fossem independentes, como a doutrina Monroe, o Tratado Internacional de Assistências Recíprocas e etc. E seguem um atrás do outro os convênios como o do Pacífico, que se não me engano foi o último. E esses convênios ou tratados têm mais do que tudo fins de intercâmbio comercial. E sempre nota que favorecem os países centrais. De alguma maneira, a migração de estudantes e profissionais, incluindo, obviamente, o pessoal da saúde, significa uma perda de recursos qualificados para os países, porque deixa desabastecido o seu sistema de saúde, os seus serviços de saúde. Quando falamos da migração qualificada, estamos falando de uma força de trabalho com habilidades e talentos fundamentais para o desenvolvimento, investigação e implementação de tecnologia. Estamos falando da fuga de cérebros. O que foi encontrado? As recomendações e conclusões nós vamos ter semelhanças aí. A migração de pessoal qualificado é, afinal de contas, um subsídio perverso aos países ricos. Os países pobres perdem pessoas e investimento de seus escassos recursos. Levamos em consideração também que aqueles que mais migram são formados em universidades estatais. Então, esse investimento que o Estado realizou em sua formação não se recupera. Os sistemas de saúde pioram, existe uma brecha maior entre países ricos e pobres, e há poucas possibilidades de reverter esse processo. Por quê? Porque não há muita mudança no país de origem. As condições em que as pessoas migram não estão melhorando. Não estão melhores os níveis salariais, não existe estabilidade no trabalho, não existe carreira sanitária, não existem boas oportunidades para especialização, porque muitos buscam especialização fora que não encontram no seu próprio país. Também se vê que o equipamento, a tecnologia para os serviços de saúde não é a última e muitos creem encontrar fora num país de destino melhores oportunidades para conhecer a tecnologia em saúde. Ou seja, a tecnologia em saúde não proporciona bem-estar aos povos. A migração é uma preocupação estatal de organismos internacionais, como a OIM, a Organização Internacional do Trabalho, a OPAS, a OMS, e mostram sua preocupação e também
ensaiam ações e planos e mecanismos para contribuir na solução desse problema. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, no ano 2006, falava de realizar ações estatais e sociais conjuntas entre os países de origem e de destino. Quando não existe informação, não se podem tomar decisões adequadas. E aí também se fala de que se acredita canais de informação se menciona entre os principais achados que se deveria atuar de acordo com normas de recrutamento e contratos e que as pessoas estão saindo para buscar alguma especialidade, se é esse o caso, então normatizar isso para que esse pessoal formado volte e se reincorpore ao sistema de saúde. E isso se pode conseguir através de diversas propostas, como acordos bilaterais e bolsas, os incentivos no país de origem, condições trabalhistas e sociais, melhorar seu sistema de serviços de saúde, ou seja, melhorar tudo, seria com certeza o melhor incentivo para que as pessoas não vão se aventurar e se saírem para se especializar, que elas voltem. O que é que se encontra como resposta do Estado? Porque os critérios já estão na mesa. Os países não querem ter problemas com fuga de cérebros e fuga de especialistas, médicos e enfermeiros. Deveriam ser capazes de gerir um sistema de saúde melhor. Bom, isso é fácil de dizer. A resposta estatal em relação ao fluxo e magnitude é que há uma incapacidade de medir exatamente quantos vão. Não se pode saber. Incluindo se houve problemas para essa investigação, porque não havia fontes fixas, confiáveis em cada um dos países. Não existem em todos um observatório que administre os mesmos indicadores, critérios, etc. Falando de fluxos migratórios, a maior parte dos países andinos migram até a Espanha, as enfermeiras vão para a Itália e a Austrália e os médicos especialmente. Por que vão os enfermeiros? Por que migram? Pela baixa remuneração que encontram nesses países, por melhores situações e em muitos casos pela falta do trabalho. Os médicos não têm essa principal motivação, mas querem otimizar seu desenvolvimento profissional. Além de mais, existem muitas redes que oferecem ofertas em outros países junto às suas famílias. Quando se pergunta a alguns países se eles têm políticas para reter seus recursos humanos, as opiniões estão divididas, porque alguns dizem que não e alguns mencionam alguns mecanismos dos estados. Os consultados percebem que a imigração provoca déficit de recursos humanos na saúde. Continuando com a resposta estatal, não existe planejamento de recursos humanos em saúde. Quando falamos dos resultados, estamos fazendo generalizações, mas há diferenças entre os países. Nem todos estão no mesmo nível em termos de capacidade de gestão. A maior parte compartilha seus problemas, mas, por exemplo, na República do Chile, eles têm uma gestão de recursos humanos muito boa. Na Bolívia existe um plano, mas existe um processo de planejamento
E no momento desse estudo no Chile, já havia um planejamento para incorporar critérios epidemiológicos relacionados a lista de espera, processo de atenção, isso em 2011. Na Colômbia, de acordo com o que diz a investigação, o mercado é que o que guia a oferta e a demanda de recursos humanos em saúde. No Equador e na Venezuela não existe esse processo de planejamento de recursos humanos em saúde. De forma geral, não existem sistemas de informação. E a Venezuela aparece como um caso excepcional de planejamento de recursos humanos. Algo bem criticado é que, para a formação de recursos humanos, não se chega a um consenso, uma coordenação entre as instâncias formadoras, como as universidades, e o sistema de saúde que vai utilizar seus recursos humanos. Em muitos casos, o currículo de formação não corresponde, por assim dizer, às competências esperadas. E em relação aos conteúdos de formação desses profissionais, muito poucos estão baseados na atenção primária à saúde, no trabalho com a comunidade. E, na maioria, tradicionalmente, se inclina a uma formação acadêmica orientada sobre o clínico cirúrgico. Então, o estudo mostra que a Venezuela tem duas modalidades: a convencional, formação convencional em medicina, e a outra, a medicina integral comunitária. Em relação à enfermaria, à enfermagem, os enfermeiros em todos os países têm 3 campos de formação. Um é a atenção integral em enfermagem, a outra é a atenção primária, comunitária, e atenção à comunidade. E terminando essa apresentação desse estudo, entre as recomendações, se menciona essas recomendações sobre os respondentes. Eles diziam que deveria haver uma coordenação entre o Estado com as instâncias formadoras, que deveria haver melhoras nas condições de trabalho, além de apenas salário, deveria existir algum outro tipo de incentivo também, que deveria abordar-se um tema com característica de gestão estratégica de recursos humanos. A educação contínua deveria estar presente. Na saúde, deveria haver uma formação que chegue aos centros de trabalho. Também recomendavam que existam acordos entre os países de origem e destino. Por fim, as conclusões. Em países da América Latina, de acordo com esse estudo, a migração qualificada de pessoal de saúde era incentivada. Atualmente, não se vê na agenda pública. Os recursos humanos que os países formavam, às vezes, não podiam ser absorvidos pelo sistema e, por isso, de certa forma, pensavam que bom que podem imigrar. Na migração de médicos e enfermeiras, as regulações fomentam as políticas de recrutamento. Existe todo um sistema, rotas, redes, homologações, ofertas. Muito mais agora ainda com a internet. Terceiro, a imigração termina sendo um subsídio perverso por todas as razões que mencionamos anteriormente. Satisfaz aos países ricos, mas o sistema de atenção à saúde nos países ricos perdem profissionais e o investimento realizado em formação. Não existe informação em relação aos destinos migratórios. Encontramos
A União Europeia, Espanha para médicos e enfermeiras, Itália, especialmente enfermeiras, a Austrália. Também existe uma migração até os Estados Unidos, especialmente de médicos e outros países da América do Sul e México. Certamente há os casos especiais. Há muitos médicos que migram aos Estados Unidos e terminam trabalhando em restaurante. Ou alguém que migra para a Argentina termina fazendo sua própria rede de atenção médica mobilizada, com ambulância e etc. Os migrantes são profissionais com formações, especializações, etc. Sua saída enfraquece o sistema de saúde dos países de origem. Os migrantes, em sua maioria, foram formados em universidades públicas. Como vocês veem, como havia advertido, isso que nós estamos vendo parece ser repetido, pois é o que estamos achados principais. Eu repito aqui na conclusão, por isso eu não abordei durante a explicação. Não há políticas de retenção nos países da sub-região. Temos que supor que a responsabilidade não é só dos países de origem, mas também de destino, então temos que pensar em algum tipo de acordo. O reconhecimento de títulos nos países andinos segue procedimentos e normas semelhantes. Não se pode considerar que seja um entrave grande. O estudo que estou descrevendo tem duas partes, na verdade três partes. A primeira que eu estou apresentando, a segunda se refere aos custos. Quanto custa ao país? Quanto custa a formação? Quanto custa a migração a cada um dos países? E a terceira parte tem a ver justamente com a homologação dos títulos. Eu sei que esses processos são longos, esses são estudos de 2011. E eu creio que essas considerações sejam de bastante utilidade. E por isso mesmo, para que vocês possam ler com toda calma, nós vamos então entregar um CD onde está o estudo completo. E como mencionado, existem documentos importantes gerados no Organismo Andino de Saúde. Vamos deixar no ISAGS a Política Andina de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos em Saúde. E vamos deixar a publicação essa publicação aqui e um documento muito valioso que fala do planejamento e gestão de recursos humanos em saúde em países andinos. Os que desejarem revisar alguns desses podem acessar o site do Organismo Andino de Saúde. E com isso agradeço por sua atenção.